Muito bem, nesse vídeo eu vou te explicar a forma definitiva para você lidar com a politicagem que existe no mundo corporativo, que muitas vezes te sobrecarrega, porque essa politicagem que acontece dentro das organizações muitas vezes faz com que você tenha que fazer muito mais do que você foi contratado, tenha que assumir responsabilidades que muitas vezes você não foi comunicado no momento da contratação, e tudo isso a gente vai olhar do ponto de vista de um trabalho mais produtivo, de um dia a dia mais eficiente. Então, se você não me conhece, eu sou Estênio Moura, sou especialista em produtividade humanizada e aqui eu ensino líderes na primeira liderança a acabarem com o caos e a sobrecarga no trabalho. Então, curte esse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui todas as semanas. Tudo bem? Muito bem. O que é essa politicagem no mundo corporativo? Primeiro de tudo é que essas relações, existem tipos de se fazer política dentro do trabalho. Há políticas ou há relacionamentos ou há situações que são nocivas, que muitas vezes sim podem ser estressantes e nos sobrecarregarem. Principalmente porque algumas situações, aquelas que são mais nocivas, eu vou mostrar aqui 6 situações, são situações que às vezes pode criar esse ambiente tóxico e afetar negativamente a produtividade, além, é claro, da cultura e da moral da empresa. Então, são situações onde as pessoas muitas vezes se sentem, por conta desse ambiente, desse contexto, muitas vezes se sentem inseguras, desfavorecidas, desconfiadas. Você vai minando as relações de confiança e, consequentemente, desmotivadas, né, com o trabalho. Porque se não tem mais a ver com mérito, se não tem mais a ver com reconhecimento sobre aquilo que você faz, é muito complicado. Então, assim, essas situações são situações que não estão no seu controle, mas a partir daquilo que se sabe, né, quais são as situações que se passa hoje dentro da organização que eu trabalho, eu consigo agir de forma mais pragmática, de forma mais racional, menos, vamos dizer assim, entre aspas, emocionada, para que isso me afete menos. Inclusive para que eu possa tomar decisões a partir desse contexto que eu vivo. Tá? Então, assim, existem alguns tipos de politicagem. O primeiro deles é o nepotismo, né, quando há promoção ou favorecimento de amigos, familiares, ao invés de mérito, ao invés de pessoas que são promovidas por mérito. Se esse tipo de situação acontecer na empresa que você trabalha, você vai ter atitudes para tomar e estabelecer limites muito claros até que ponto você aguenta esse tipo de situação. Eu trabalhei numa empresa que existia um favorecimento claro que não era por mérito, era por fidelidade. Né? Quanto mais as pessoas estavam na empresa, mais elas eram favorecidas. Então não era pelo resultado que você entregava, o resultado era um critério segundo ali. Então isso era complicado, e aí eu precisei tomar uma escolha em determinado momento. Quando você tem clareza sobre isso, você não luta mais contra isso. Existe, às vezes, um favoritismo. Né? De repente, eu sou muito amigo de alguém ali, então, às vezes, a alta liderança tem isso. Tem aqueles gerentes que são mais amigos, têm mais afinidade. Então, ao invés de avaliar o desempenho e as habilidades, eu avalio quem é mais meu amigo, quem mais tem afinidade comigo. E aqui vem uma provocação. Talvez a gente olhe para fora e para outros líderes, para a nossa alta liderança e fale, existe um favorecimento, existem os favoritos, mas e nós? O quanto nós, enquanto líderes, estamos favorecendo aqueles que nós temos mais afinidade? Então isso vale também uma provocação pessoal, porque é muito mais fácil a gente olhar para fora do que olhar para dentro. Então comece a olhar para si mesmo e fala, será que eu favoreço por conta de afinidade? Cuidado. Outra coisa é, eventualmente, a gente fazer isso, nós ou a liderança, nossa liderança, fazer isso para prejudicar alguém, né? Então, eu acredito muito que as pessoas são boas e que às vezes elas tomam decisões erradas, mas se você perceber que esse tipo de situação acontece muito na sua empresa, ou seja, começa a espalhar fofoca para poder favorecer e desfavorecer outros, né? Favorecer alguns ou a si mesmo. Outra coisa importante, existem em todos os lugares, é natural, as famosas panelinhas. Né? E às vezes essas panelinhas que são formadas no trabalho, elas vão criando esse ambiente de favorecimento. Também a gente precisa olhar que existe esse tipo de politicagem. Existe também manipulação de informação, ocultar ou distorcer informações para servir aos próprios interesses. A gente pode chegar nesse lugar de conviver com alguém assim. E também com pessoas que sabotem a nós mesmos, né? Então, de repente, existe uma rixa entre pares. Então, você é líder e existe um outro líder que quer se sobressair em relação a você. Então, a gente pode lidar com isso. Então, para lidar com tudo isso, você não pode se desvirtuar, você tem que manter suas virtudes e os seus valores muito bem centrados. Então, assim, manter a ética é fundamental.
Construir relacionamentos sólidos e profundos é fundamental, relacionamentos de confiança, especialmente com aqueles que a gente não tem afinidade, até para aumentar o nosso nível de empatia, entender o porquê que as pessoas fazem o que elas fazem. E a gente se colocar nesse lugar até de escuta ativa mesmo, sabe? Então, documentar eventualmente esses comportamentos mais problemáticos, assim, até para se proteger muitas vezes, se você identificar que você está numa organização assim, é importante você documentar. E também buscar orientação do RH, buscar orientação até externa e até de superiores para resolver determinados tipos de conflito que podem surgir nessa politicagem, principalmente de pares. Né? Então, alguns passos importantes aqui dessa forma definitiva. Primeira coisa é manter a ética. Mantenha a sua visão e o centro, se mantenha centrado naquilo que é certo. Independentemente se ninguém fizer o que é certo é certo. Né? Evite sucumbir às pressões políticas, se mantenha fiel aos seus princípios e valores. E por isso que é importante você ter um assessment, né? Você fazer uma autoavaliação do que é importante para mim. Isso vai direcionar muito do seu trabalho. Assim. Será que o trabalho que eu estou, ele é congruente com os valores que eu tenho? Uma das minhas principais questões para começar a minha procura por transitar de carreira, né, por mudar de carreira, foi essa questão dos valores mesmo da organização, os valores do mercado que eu trabalhava, né, o mercado de comunicação, que ressaltava lá, valorizava algumas coisas que eu não valorizava, que nem vem ao caso aqui, mas isso me fez pensar um pouco se aquilo que eu estava fazendo fazia sentido para mim. A segunda coisa é focar no seu trabalho. Cara, foca no que você tem controle. Mas as politicagens, elas impactam o meu trabalho. Tudo bem, como é que você pode reorganizar seu trabalho para lidar melhor com as demandas? Como é que você pode se posicionar? Como é que você pode focar? Como é que você pode priorizar? Como é que você pode se posicionar nas reuniões? Como é que você pode provocar a sua alta liderança? Como é que você pode apoiar os seus pares, seus liderados? É muito aqui uma questão de ser luz nas trevas mesmo, assim, sabe? Porque às vezes a gente vai passar por situações que vão nos tirar do centro, mas a gente precisa ser luz. A gente precisa estar no centro, manter nossos princípios, manter nossos valores, independentemente do que aconteça. Principalmente tentar construir relacionamentos sólidos, profundos e genuínos. Interesse genuíno em conhecer as pessoas com quem você está lidando. Galera, assim, existem pessoas diferentes, e que bom que as pessoas são diferentes, existem pessoas que a gente não vai ter uma afinidade tão grande, e o que a gente precisa fazer efetivamente? Se interessar e se importar genuinamente com as pessoas. Escutando, perguntando, se conectando, se abrindo. Mas aí as pessoas vão usar isso contra mim. Cara, mas ou você escolhe se conectar genuinamente, ou você vai viver um trabalho totalmente frio, calculista, onde cada um está vestindo um personagem com várias agendas ocultas, e isso vai se tornar cada vez mais tóxico, não só para sua carreira, mas para sua saúde mental também. Então, se não é o lugar que você deseja estar, comece a procurar outra coisa. Agora, se você quer que faça dar certo, se você quer fazer dar certo, comece a construir relacionamentos de fato autênticos, e não precisa ser levando as pessoas para dentro da sua casa, não é isso, mas procure ser quem você é, procure criar relações de confiança mesmo. O Patrick Lencioni, no livro 5 Desafios das Equipes, ele fala muito sobre a importância das relações de confiança para a gente alcançar resultados extraordinários e para que a gente consiga ter conflitos mais produtivos, principalmente aumentando o comprometimento e engajamento do time. Então, para a gente construir relações de confiança, a gente precisa construir ambientes sem medo, ambientes sem meias palavras, ambientes onde a gente possa dar feedback, onde a gente possa ouvir feedback, pedir feedback, onde a gente possa ser quem a gente e principalmente tente buscar apoio, não só apoio interno de profissionais de recursos humanos, de eventuais mentores que você tenha dentro, mas procure ajuda fora também. Você pode tratar situações, porque muitas vezes aquilo que nos incomoda fora, na verdade é algo que está incomodando dentro. Né? Então, se alguém está fazendo alguma coisa para você, aquilo está te incomodando, aquilo talvez esteja revelando algo sobre você. Né? Então, talvez você receba várias demandas de vários stakeholders diferentes e você não está sabendo lidar com aquilo, porque muitas vezes a pessoa que está pedindo não é uma pessoa que você tem afinidade, não é uma pessoa que você respeita, não é uma pessoa que você confia. Então, procure entender em você mesmo o porquê que aquilo que está fora te incomoda. Claro que existem problemas. Claro que em determinado momento você pode avaliar as opções que você tem, fazer novas escolhas, criar um plano para sair desse lugar.
Se esse lugar for muito tóxico, você já viu, já passou muito tempo, já tentou várias coisas. Agora, se você não tentou nada, se você não buscou construir relacionamento sólido, se você não foi profissional, pragmático e se posicionou de forma profissional, talvez seja a hora de você olhar para dentro e falar, cara, o que eu posso fazer que está no meu controle para minimizar a situação que eu estou vivendo hoje? Tudo bem, não é a situação que eu quero viver para sempre, mas eu quero, a partir desse lugar, pensar em novas possibilidades. Inclusive nessa parte de lidar com as demandas de várias pessoas, porque às vezes também essas demandas que vêm de vários stakeholders, você não consegue conciliar. E é isso que eu vou falar no próximo vídeo. 3 passos para conciliar as demandas de vários stakeholders diferentes. Que às vezes esses stakeholders vêm com demandas e você também tem as questões políticas para lidar, porque são stakeholders super importantes, que talvez peçam coisas que nem são tão importantes assim, mas por serem as pessoas que estão pedindo, se tornam muito importantes, muitas vezes se tornam urgentes. Então, para não perder esse vídeo, curte já esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, que aí você recebe primeiro esse vídeo. 3 passos para conciliar as demandas de vários stakeholders. Beleza? Deixe seu comentário, me fala qual é o seu problema que você passa hoje na sua organização, na organização que você trabalha, e vamos conversar sobre construir uma produtividade mais humanizada, uma produtividade mais equilibrada e que faça sentido no seu dia a dia. Beleza? Tamo junto, um grande abraço, fica com